Sejam bem-vindos a mais uma aula, continuando o conteúdo de eletrostática. Hoje abordaremos o capítulo 6 do livro-texto e falaremos sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Bem, a aula ela vai abordar os condutores em equilíbrio eletrostático, a densidade superficial de cargas e a distribuição das cargas elétricas na superfície desses condutores, o poder das pontas e a blindagem eletrostática. Eu coloquei nesse vídeo parte 1 porque eu acredito que essa aula vai estar distribuída entre 3 a 4 vídeos. Tudo bem? Preparados para começarmos? Então vamos nessa! Bom, pessoal, dizemos que um condutor elétrico está em equilíbrio eletrostático quando não existe movimento ordenado de cargas elétricas em seu interior ou em sua superfície. Vamos considerar um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Olha só, os elétrons livres, ou em excesso ou em falta, são cargas de mesmo sinal. Portanto, elas vão se repelir de forma que elas busquem a maior distância entre si. E a maior distância possível entre essas cargas elétricas, sem que elas abandonem o condutor, é conseguida quando elas se distribuem na superfície externa do condutor. Portanto, em um condutor isolado e em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas em excesso distribuem-se pela sua superfície externa. Bacana? Bom, como isso foi verificado? Pessoal, Michael Faraday realizou um experimento há muito tempo atrás, que é o experimento da tela cônica. Uma tela cônica de linho. Ele fez uma tela e ficou parecido com um coador de café. Tudo bem? Bom, essa tela de linho ela era uma tela condutora. Eletrizou-se a superfície externa dessa tela na situação 1. Mas vejam que a pontinha lá do vértice do cone está ligada a um fio isolante e eu posso puxar esse fio para a direita. Fazendo isso, eu vou mudar a posição do cone, ou seja, o que era a superfície externa passa a ficar como superfície interna. Tudo bem? Mas vamos nos concentrar na situação 1. Eu aproximei um bastão inicialmente neutro e toquei a superfície externa do cone. E aproximei esse bastão de um eletroscópio de folhas. As folhas do eletroscópio se abriram, indicando que o bastão estava eletrizado, ou seja, eu eletrizei o bastão com um contato entre o bastão e a superfície externa. Mas eu também trouxe um bastão inicialmente neutro B e toquei a superfície interna desse cone. E também aproximei de um outro eletroscópio. As folhas do eletroscópio não se abriram. Isso indica que o corpo B continua neutro. Agora vamos para a situação 2. Eu puxei o fio e agora o que era superfície externa passou a ser superfície interna. E o que era superfície interna passou a ser superfície externa. Olha que interessante. Pelo senso comum, poderíamos supor que as cargas elétricas agora estariam onde? Na superfície interna. Mas vocês acreditam que as cargas migraram para a face externa do cone? Como foi verificado isso? Novamente, neutralizamos o bastão B e o bastão A e vamos novamente aproximá-los da superfície externa e da superfície interna. A vai tocar a superfície externa e B vai tocar a superfície interna. Pessoal, novamente o bastão A, quando se aproximou do eletroscópio, produziu o afastamento das folhas do eletroscópio. Ou seja, A está eletrizado. Agora o bastão B, que tocou a face interna do cone na situação 2, atenção, a face interna na situação 2 era, na verdade, a face externa da situação 1. Olha só, não está carregado eletricamente. Quando eu aproximei B do eletroscópio, o eletroscópio permaneceu com as folhas fechadas. A que conclusão nós podemos chegar? Que as cargas elétricas elas vão buscar o equilíbrio se distribuindo na superfície externa dos corpos. Olha que legal! Bacana? Bom, podemos chegar
a algumas conclusões. Observe a figura. Tendo em vista a distribuição das cargas elétricas em excesso na superfície externa do condutor em equilíbrio, podemos concluir que o campo elétrico resultante nos pontos internos é nulo. Tá? Então, o campo no ponto A, que é um ponto interno, é igual ao campo no ponto C, que também é interno, que é igual ao ponto D, que também é interno, que é igual a zero. Tá? Bom, se esse campo elétrico no interior fosse diferente de zero, então elétrons livres estariam se movendo em razão da ação da força elétrica. Mas não é isso que ocorre. Tudo bem? Agora vamos lá. Uma outra conclusão. Os potenciais na superfície nos pontos internos do condutor são iguais, ou seja, o potencial na superfície e internamente do condutor é constante. Como é que eu posso provar isso? Olha só. Se não há movimento ordenado de portadores de carga, é porque o trabalho da força elétrica é zero. Para haver um movimento de carga, a força elétrica tem que realizar trabalho, movendo a carga de um ponto para o outro. Mas eu sei que o trabalho é o produto dessa carga vezes a diferença de potencial nos pontos desse condutor. Vamos escolher dois pontos, VA e VB. Se VA é igual a VB, a diferença de potencial vai ser igual a zero, por consequência, o trabalho vai ser igual a zero. Concorda com a ausência do movimento ordenado de cargas elétricas. Bacana? E a última conclusão que nós podemos trazer é que o campo elétrico na superfície é diferente de zero e os vetores campo elétrico são perpendiculares à superfície do condutor, independente da carga desse condutor. Tá certo? Olha só a figura. Em todos os pontos externos, em todos os pontos na superfície desse condutor, o vetor campo elétrico é perpendicular e o campo elétrico é diferente de zero. Bacana? Bom, se algum vetor campo elétrico na superfície tivesse outra direção, ou seja, não fosse perpendicular à superfície, haveria um movimento ordenado de portadores de carga. Perfeito? Bom, observe a situação a seguir. Eu trago aqui uma situação similar ao experimento de Michael Faraday da tela cônica, só que agora eu vou usar um condutor esférico oco. Tudo bem? Há um orifício nesse condutor e eu vou introduzir um bastão inicialmente neutro, e esse bastão inicialmente neutro B vai tocar a superfície interna desse condutor. Também vou aproximar da face externa um condutor inicialmente neutro A e vou tocar a superfície. Vou aproximar os dois, tudo bem? De eletroscópios de folha. Olha só, quando eu aproximo o A do eletroscópio, as folhas do eletroscópio elas se afastam, elas se repelem. Mas quando eu aproximo o B, as folhas permanecem constantes. Por que isso? Bom, pessoal, não há distribuição de carga elétrica no interior do condutor. O campo elétrico no interior do condutor é quanto? Nulo. Bacana? Eu já vi algumas questões de bancas de vestibulares explorando isso, tá certo? Ok. Uma observação importante. O formato do condutor influenciará a distribuição das cargas na superfície externa. Em uma superfície esférica, a distribuição das cargas elétricas se dá de forma uniforme. Entretanto, se a superfície for irregular e assimétrica, a maior concentração de cargas ocorrerá nas regiões pontiagudas, de forma que a força elétrica resultante e o campo elétrico resultante em qualquer carga no interior desse corpo sejam nulos. Tá certo? Então observem a figura. À esquerda eu tenho uma esfera, um condutor esférico, perdão, e nós observamos que a distribuição das cargas elétricas na superfície dessa esfera é uniforme. Porém, no corpo à direita, que parece uma batata, uma raiz de gengibre, né, que eu coloquei aqui, nós observamos que na região A eu tenho maior concentração de cargas do que na região B. Bacana? Então eu posso dizer para vocês aqui que a densidade superficial de cargas na região A é maior que a densidade superficial de cargas na região B. Vamos nessa então. O que é densidade superficial de cargas? Pessoal, essa grandeza, ela mede a razão entre a quantidade de carga pela área
que estamos analisando. No sistema internacional, a unidade de medida dessa grandeza é coulombs por metro quadrado. Bacana? Vamos considerar, então, um condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Tá? Temos que todos os pontos do condutor apresentam o mesmo potencial, então o potencial é constante. Como nós calculamos o potencial elétrico em condutores? Ou ao redor de uma carga em um ponto próximo de uma carga? Nós usamos a equação K vezes Q sobre a distância entre o ponto e a carga. Mas como eu estou falando de um corpo esférico, eu posso admitir a distância do ponto até a carga elétrica pontiforme desse corpo como raio. Tranquilo? Bom, admitir que um corpo ele possui carga pontiforme é admitir que a carga está em um ponto material. Tá? E como é esférico, eu posso admitir que toda a carga elétrica estaria concentrada para todos os efeitos no centro desse condutor. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos isolar a carga elétrica nesse condutor. Então eu manipulo a equação, passando o raio multiplicando o potencial e a constante eletrostática dividindo. E agora, pessoal, eu vou substituir essa quantidade de carga na equação da densidade superficial de carga. Mas para um condutor esférico, eu sei que a área da esfera é 4πr². Vamos substituir então na equação. Fazendo toda a manipulação matemática, né, da divisão de frações, simplificação do raio, nós temos que a densidade superficial de carga é igual ao potencial dividido por 4 vezes π vezes a constante eletrostática vezes o raio. Aqui, pessoal, temos uma informação de grande valor. Observem que a densidade superficial é inversamente proporcional ao raio. Podemos concluir, portanto, que as regiões pontiagudas de menor raio apresentam maior densidade superficial de carga. Isso tudo para manter o potencial elétrico constante. Perfeito? Agora vamos lá. Se as regiões pontiagudas possuem mais concentração de carga, então nessas regiões pontiagudas os campos elétricos são mais intensos, ou seja, o campo elétrico resultante de uma região pontiaguda tem maior intensidade do que as outras regiões. Correto? Bom, dessa forma as cargas nessas regiões podem escoar com mais facilidade da ponta do condutor para outro ambiente e vice-versa. Esse intenso campo elétrico acaba por ionizar o ar da atmosfera, atraindo íons, tá certo? Ou repelindo íons, dependendo da situação também. Bom, essa propriedade ela é explorada na construção dos para-raios. Dê uma olhada nessa figura aqui. O que é um para-raio? É um aparelho usado para proteger estruturas de descargas elétricas atmosferas. Ele é constituído por pontas, que nós chamamos de captores. Essas pontas estão ligadas por um cabo condutor, e esse cabo condutor ele segue em direção ao solo, onde ele é ligado numa malha, que é chamada de aterramento. Tudo bem? Ok. Quando uma nuvem carregada eletricamente se aproxima dessas pontas do para-raio, eu vou ter a indução elétrica agindo nessas pontas. E essas pontas vão adquirir carga de sinal contrário à nuvem. Só que como elas vão se concentrar com mais quantidade, nas pontas do captor, os campos elétricos nessas pontas se tornarão muito, muito intensos. Por consequência, nós vamos ter a ionização do ar. E a ionização do ar vai favorecer o quê? A ocorrência da descarga elétrica, fazendo com que as cargas que estão em excesso na nuvem atinjam as pontas do para-raio e sejam escoadas para a Terra. Olha que legal. Bacana? Bom, já que nós falamos sobre as pontas, nós vamos citar dois fenômenos que são conhecidos como poder das pontas. Por quê? Ocorre em regiões pontiagudas com enorme concentração de carga. A intensidade do campo elétrico nessas regiões favorece o surgimento do efeito corona. O que é o efeito corona? O ar ionizado pelo intenso campo elétrico ao redor da ponta poderá emitir luz em razão das colisões entre os íons e o ar. Olha só essa situação aqui. Nós temos uma estrutura metálica de
distribuição de energia elétrica. As pontas dessa estrutura, elas estão eletricamente carregadas. Vejam que a maior concentração das cargas vão se dar nessas pontas. Então, os campos elétricos nessas pontas serão muito intensos. Observe a figura, a emissão de luz em razão da ionização do ar. Agora eu tenho aqui outras duas figuras que foram retiradas, outras duas imagens que foram retiradas da internet, né? E eu tenho descargas elétricas sendo produzidas na frente do avião. Eu não sei se eu posso chamar o vidro do avião de para-brisa, eu acho que posso, né? Enfim. Mas observem que, em razão dos intensos campos elétricos que surgem na ponta, na frente do avião, eu também tenho o quê? O efeito corona. Bacana? Bom, o outro efeito associado a esse poder das pontas é o vento ou sopro elétrico. Bacana? Vejam só. Se os íons em volta da ponta tiverem o mesmo sinal da região pontiaguda, esses íons serão repelidos, provocando o deslocamento do ar, que é conhecido como vento elétrico ou sopro elétrico. Eu coloquei duas imagens aqui que eu tirei do site da USP. Tudo bem? Olha só, na primeira imagem, uma ponta negativa, carregada negativamente, ela atrai as cargas positivas, mas repelem as cargas negativas do ar. E isso, por consequência, leva o deslocamento do ar. Se uma vela estiver próxima a essa ponta, ela pode ser apagada ou a chama pode mudar o quê? A orientação. Ela pode estar, em vez de ficar na vertical, ela pode passar para a horizontal. Ela vai se mover. E embaixo eu tenho o torniquete elétrico. O que é esse torniquete? Parece um catavento, né? Eu tenho pontas que estão ligadas a um terminal negativo. Essas pontas estão eletricamente carregadas e o campo elétrico nelas será muito intenso. Por consequência, vai repelir íons de mesmo sinal, no caso negativos, mas vai atrair cargas positivas do ar. E isso vai produzir o deslocamento dessas pontas, porque é como se fosse um disco, né? Um catavento, e ele vai girar. Tranquilo? Eu trouxe para vocês um vídeo da Unifesp, tudo bem? Eu gostaria que vocês assistissem. E ele vai mostrar para vocês o efeito do poder das pontas no deslocamento do ar. Tranquilo? Bom, vamos lá. Neste experimento usaremos um gerador Van der Graaf, um fio de ligação, uma vela e uma haste pontiaguda sobre uma base de plástico isolante. Para iniciar, ligamos a haste metálica na esfera do Van der Graaf. Em seguida, acendemos a vela e a posicionamos em frente à ponta metálica. Ao eletrizarmos a esfera do gerador, o potencial da esfera se iguala ao potencial da ponta metálica. Podemos notar o aparecimento de um sopro ou vento, que faz a chama da vela se apagar. Esse vento aparece devido aos movimentos dos íons formados nas proximidades da haste pontiaguda, também chamado de vento iônico. Devido ao alto potencial da ponta e do formato pontiagudo do metal, forma-se uma região com elevado campo elétrico em frente à ponta. Por causa do alto campo elétrico, algumas moléculas que compõem o ar próximo da ponta são ionizadas, ou seja, adquirem carga elétrica de mesmo sinal da ponta. Como cargas de mesmo sinal se repelem, estes íons são lançados em direção contrária da ponta, formando o vento iônico que apaga a vela. Perfeito, pessoal. Prosseguindo a nossa aula, vamos falar sobre a blindagem eletrostática. Uma perguntinha para vocês. Qual lugar vocês julgam ser mais seguro para se esconder de uma tempestade? Será que o interior de um carro ou o interior de um avião seria um lugar seguro? Bom, para responder isso, nós vamos voltar ao experimento realizado por Michael Faraday, que ficou conhecido como a gaiola de Faraday. Ele construiu uma gaiola metálica e permaneceu no interior dela com um eletroscópio, enquanto essa gaiola sofria descargas elétricas geradas por um gerador de elevada tensão elétrica. Para mostrar que ele nada sofria com respeito às descargas, em razão das descargas que atingiam a gaiola, ele entrou com um eletroscópio. E o eletroscópio não atestava
a existência de campos elétricos internos no interior da gaiola. Ou seja, no interior da gaiola, o campo elétrico resultante é nulo. Pessoal, por isso que as blindagens eletrostáticas, em geral, elas são chamadas de gaiolas de Faraday, tá certo? Então vamos olhar aqui esse desenho. O corpo B é um corpo condutor e ele envolve o corpo A, tá certo? A, então, está no interior de B. Eu carrego eletricamente o corpo B. No entanto, nós vimos que o campo elétrico interno acompanha o mouse aqui, ó. O vetor campo elétrico interno no interior do condutor B é nulo. Portanto, o condutor A está isento de ações eletromagnéticas externas, tá certo? Uma blindagem é usada para proteger aparelhos eletroeletrônicos contra efeitos perturbadores de natureza eletromagnética. Um exemplo prático do dia a dia: o celular. Vocês já repararam que no interior de estações subterrâneas do metrô, o celular não funciona? Ou se pega, ele pega muito mal, ele funciona muito ruim. Você percebe que o sinal ele não está o quê? Com qualidade? O que ocorre? A estrutura metálica que constitui esses túneis, que constituem essas estações subterrâneas, funcionam como uma gaiola. Então, o campo elétrico no interior da estação, ou no interior do túnel, ele é o quê? Praticamente nulo, zero. Não há, então, interferências eletromagnéticas externas influenciando o celular. Uma situação similar seria você pegar um papel alumínio e embrulhar o seu celular com esse papel alumínio, não deixando nenhum pedaço sem cobertura metálica. Se você usar um outro aparelho celular ou um outro telefone fixo e tentar ligar para o seu número, você vai receber a mensagem que o celular se encontra fora de área. Ou seja, você colocou o celular numa região cujo campo elétrico resultante é nulo. Qualquer interferência eletromagnética externa não será sentida pelo celular no interior da embalagem de papel alumínio. Eu trago aqui para vocês também um uso comum da blindagem eletrostática. São os cabos coaxiais de TV. Observem. Nós temos no cabo coaxial um condutor de cobre central, que é o condutor que transmite o sinal de TV por meio de tensão elétrica. Nós temos um isolante para separar o condutor central de uma malha que envolve todo o fio, toda a extensão do fio, tá? E essa malha que eu acabei de falar, ela funciona como uma blindagem metálica. Ou seja, essa malha vai exercer a blindagem eletrostática no condutor central. Significa que qualquer tipo de interferência externa eletromagnética indesejada não vai atingir o condutor central, tá certo? Eu trago uma foto mais realista aqui de como é o cabo coaxial. Muito bom, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu curti muito o momento com vocês, agradeço a presença, peço que continuem estudando, tá certo? Bons estudos a todos e até a próxima!